rio é um tempo que corre. Questão 15, aula 2. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tem um relógio ou não. Uma pessoa que atravessa um rio num local onde a distância entre as margens é de 50 metros, para isso ela orienta seu barco perpendicular à margem. Considere a velocidade do barco em relação às águas igual a 2 metros por segundo, que a correnteza tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Sobre a travessia desse barco, a afirmação correta é que... Então, olha só, pessoal. Uma coisa que é importante para a gente destacar aqui é o seguinte, ó, ele deu a velocidade do barco em relação às águas de 2 metros por segundo e a velocidade da correnteza de 4 metros por segundo. A melhor coisa que você tem para fazer nessa questão é você fazer um desenho, tá, galera? Você fazer um desenho, e nesse desenho você vai colocar as margens do rio, como eu estou fazendo aqui, tudo bem? Você vai vir aqui e vai desenhar um barquinho. Qualquer dificuldade aí, galera, qualquer coisa que vocês não entenderem, que eu puder melhorar aí, vocês falem, tá? Aqui para minha tela eu estou conseguindo ver de boa, não sei para de vocês. Aqui eu vou desenhar a velocidade do barco, esse vetor aqui que eu vou chamar de VB, que é a velocidade do barco, perpendicular à margem, como ele falou. Beleza? E aqui nós vamos ter uma outra velocidade, que é a velocidade da correnteza, VC, que é paralela à margem, empurrando o barco para lá, nessa direção. Tá certo? Aí o que vai acontecer, pessoal? A soma dessas velocidades aqui vai gerar uma velocidade resultante nesse sentido aqui, ó. E essa velocidade resultante vai fazer o barco percorrer essa distância aqui, chegar nesse ponto aqui e não nesse ponto aqui, ó, como era o planejado, tá? Então, para a gente calcular o tempo de travessia, o que a gente pode fazer? Nessa direção aqui, galera, ó, ele vai percorrer a largura do rio. Alguém que está com a apostila aberta aí, pode me falar qual é a largura do rio para me ajudar aqui? Alguém que esteja com a apostila aberta, pode me falar qual a largura do rio? 50 metros. 50 metros, muito bem. Então, galera, essa velocidade aqui é responsável por esse deslocamento. A velocidade da correnteza é responsável por esse deslocamento. Aí você vai falar assim, Ramon, mas o barco não vai na direção que está essa setinha verde ali, que seria a velocidade resultante? Sim, mas ao mesmo tempo que ele vai desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, até o ponto C, é como se ele fosse de A a B e de B até C, respectivamente. Tá certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso analisar cada um desses trechos separadamente. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, que VB, que é a velocidade do barco na direção perpendicular à margem, é igual à distância que o barco percorre na direção perpendicular à margem, que é o segmento AB, dividido pelo tempo de travessia. Entenderam, pessoal? Então, essa equação aqui é a equação na direção perpendicular à margem. VB, que é a velocidade perpendicular, o deslocamento perpendicular, o segmento AB, dividido pelo tempo de travessia. Logo, qual a velocidade do barco que ele deu, galera? 2 ou 4? Vê aí para mim na apostila. 4. Então, vai ficar 4 é igual ao deslocamento AB, que, se eu não me engano, é de 50 metros, que vocês falaram aí para mim, sobre o tempo. Joga o tempo para lá multiplicando, 4 para cá dividindo, vai ficar aqui T igual a 50 não, sobre 4. Ramon. Oi? O do barco é 2 metros por segundo, a velocidade. Beleza. Então, vai ficar 50 dividido por 2. O tempo de travessia é igual a 2 segundos. Vamos procurar se tem alguma afirmativa em relação a isso, que qualquer coisa a gente exclui, tá? Então, vamos lá. Letra A. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos. Errado. A correnteza do rio só vai obrigar o barco a percorrer uma distância maior. Se a correnteza não existisse, o barco levaria exatamente os 25 segundos para atravessar o rio. Beleza? Aqui é 25, tá? Perdão, botei só 2, é 25. Então tá aí, galera. Esse tempo não muda, independente da correnteza ou não.
A diferença é que com a correnteza, o barco percorre uma distância maior, mas ele também vai ter uma velocidade maior, porque essa VR aqui vai ser maior que a VB. Letra B, como a velocidade do barco é perpendicular à margem, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Pode ser uma opção correta. Letra C, o tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Seria. Se ele talvez percorresse uma distância que a correnteza atrapalhasse o movimento, vamos analisar depois isso daí. Letra D, com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25 segundos, pois a correnteza aumenta a velocidade vetorial. Essa letra, eu posso descartar logo de cara aí, são as alternativas que falam que o tempo seria diferente de 20 segundos, porque essa correnteza aqui, ó, ela não altera a velocidade do barco. Se essa correnteza tivesse numa direção que ajudasse ou atrapalhasse essa velocidade do barco aqui, por exemplo, se essa correnteza não fosse perpendicular, se ela tivesse alguma, se você pudesse decompor esse VC em alguma componente que ajudava ou atrapalhava a VB, você altera o tempo. Então, a única forma que você tem da correnteza não alterar o tempo de travessia é se a velocidade da correnteza não interferir nessa componente aqui da velocidade do barco. Então, a opção mais correta que nós vamos ter aí, galera, é a letra B. Com a velocidade do barco perpendicular à margem, a correnteza não afeta no tempo de travessia. Então, o fato da velocidade da correnteza ser perpendicular à velocidade do barco faz ela não interferir no tempo de travessia. Ou seja, o tempo de travessia vai ser 25 segundos, independente da velocidade da correnteza, porque ela nem ajuda, nem atrapalha a velocidade do barco. Beleza? Próxima questão que marcaram lá foi a questão número 15 da aula 2. Não, a 15 eu acabei de fazer, 24. Questão 24 da aula 2. Abre a apostila aí, galera, na questão 24. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura de 800 metros numa trajetória perpendicular à sua margem no intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com a velocidade do barco constante. Considere o bote uma partícula desprezando a resistência do ar e sendo constante igual a 6 metros por segundo a velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem. O módulo da velocidade do bote em relação à água deve ser quanto? Galera, diferente dessa questão aqui, foi bem legal que a pessoa que pediu essa questão, ou as pessoas que pediram essa questão, falaram dessa questão aqui em duas situações diferentes. Isso é muito legal. Vou apagar isso tudo aqui, eu faço o desenho de novo. Nesse caso aqui agora, pessoal, o barco não vai mais, ele é obrigado a atravessar a correnteza de forma perpendicular à margem. Muita atenção nisso aqui, galera, porque está caindo isso aqui bastante no Enem, tá? Se liguem nisso aqui. Pessoal, quem entrou agora aí, clica lá no Ramon Souza, fixa a tela do Ramon Souza, para você poder ver o quadro, tá? Para poder ficar o maior possível aí na sua tela, tá bom? Fixa lá no Ramon Souza. Porque se vocês deixarem... Oi, pode falar. Que questão é essa que você vai fazer agora? Essa questão que eu vou fazer agora é 24. Tá. Então, pessoal, o que muda agora? Muda que é o seguinte, você tem aqui as margens do rio, tá? Só que o barco que está aqui, ele vai ser obrigado a atravessar essa correnteza perpendicular. Então, aqui você já vai apontar como a questão garante que ele vai atravessar na menor distância possível, que é essa distância aqui, ó. Quem tiver na apostila aí, vê quanto que vale essa distância aqui, que é a própria largura do rio. Eu acho que ela vale 800 metros, mas confere para mim aí, se é isso mesmo. 800 metros. Boa, obrigado. Essa aqui já vai ser a velocidade resultante. E lá na questão, no desenho, mostra que vai ter uma velocidade da correnteza para cá. Quanto que vale essa velocidade da correnteza, galera? Que é paralela à margem. Essa VC vale quanto aí? 6 metros por segundo, galera? Isso. 6. Isso, 6 metros por segundo é a velocidade da correnteza. Obrigado, pessoal. Me ajuda aí, a ajuda de vocês é muito importante. Pessoal, é o seguinte, eu tenho que agora a missão de orientar a velocidade do barco, tá?
essa missão de orientar a velocidade do barco é a seguinte: para onde que tem que apontar a velocidade do barco para que ele possa fazer exatamente esse trajeto aqui, ó. Essa velocidade agora, em relação à questão anterior, ela não é mais a velocidade do barco, ela é o resultado da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Primeiro, se eu jogar a velocidade do barco para cá, ó, se eu jogar essa velocidade do barco para cá, ele jamais vai fazer esse percurso aqui. Ele vai fazer o percurso da questão anterior, ele vai vir para cá. Então, obrigatoriamente, eu não posso jogar a velocidade do barco nem para cima, perpendicular à margem, e nem deslocar ela numa direção para cá, porque vai favorecer a velocidade da correnteza e ele vai se deslocando cada vez mais para lá. Eu vou ter que inclinar a velocidade do barco para a nossa esquerda. Para quê? Para que uma componente da velocidade do barco anule o efeito da correnteza. Por exemplo, se eu decompor essa velocidade do barco aqui, a gente já aprendeu no nosso curso a fazer decomposição vetorial, quando a gente trabalhou com plano inclinado ou até com velocidade mesmo. Eu vou decompor essa velocidade numa componente Vx, que vai anular a correnteza, e numa componente Vy, que vai fazer ele percorrer a menor distância de 800 metros. Então, a soma da velocidade do barco que está inclinada para cá, a única possibilidade dela é ela estar inclinada para cá, mais a velocidade da correnteza, vai gerar essa velocidade resultante aqui. E eu posso calcular a velocidade resultante de que maneira? A velocidade resultante, o módulo dela, faz o barco percorrer uma distância de 800 metros. Em quanto tempo, pessoal? Fala para mim aí. Em quanto tempo que o barco percorre essa distância de 800 metros? 1 minuto e 40 segundos. 1 minuto e 40 segundos. Para a gente achar em metros por segundo, igual está a velocidade da correnteza aqui, vamos passar esse minuto para segundo. 1 minuto tem quantos segundos, galera? 60. 60 segundos mais 40 segundos vai dar quanto, galera? 120. Quanto? 120 Vamos, segundos. gente. 100 segundos. Corta os zeros. O módulo dessa VR aqui é de 8 metros por segundo. Aí, pessoal, olha só. Quando você olha para essas três velocidades aqui, se você pegar essa VR e colocar ela aqui, ó, vou pegar essa VR que está aqui e vou colocar ela nesse segmento aqui, perdão, AVC, desculpa. Vou pegar a AVC que está aqui e vou colocar aqui, eu vou fechar um triângulo retângulo, galera. Só que agora, diferente lá do outro caso, AVC e AVR são catetos, e VB hipotenusa. Vou ampliar esse triângulo retângulo para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é a velocidade VR, é a resultante, e ela é a soma da velocidade VB. Ó, como que eu faço soma de vetores? Coloco um na ponta do outro. Essa aqui é a VB. Na ponta de VB, eu coloco a VC. Então, ó, isso aqui é o que a gente chama na física de soma vetorial. A VR é o vetor resultante, ela é a soma de VB mais VC. Como que eu faço essa soma? Coloco o vetor VC na ponta do VB, o vetor resultante vai do início do primeiro até o final do último vetor. Que figura foi essa que a gente fechou? Um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o que a questão perguntou. Vê aí se a questão não perguntou a velocidade do barco. Perguntou ou não, pessoal? A velocidade do barco? É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. VB ao quadrado é igual a VC ao quadrado mais VR ao quadrado. A gente sabe que VC vale 6, VR vale 8. Galera, vocês já sabem quanto que dá isso. Quanto que dá VB? 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100? 10. 10 metros por segundo. Qual a alternativa aí, pessoal? D. Letra D. De boa, pessoal?
Próxima questão que pediram foi a questão número 30. Da aula 2, próxima questão que pediram foi a questão número 30. Nem tem questão 30 na aula 2. Tem ou não tem? Peraí, não tem não. Tem sim, ó. Um barco sai de um ponto P para atravessar um rio de largura de 4 km. A velocidade da correnteza é de 6 km por hora. A travessia é feita na menor distância PQ, como mostra o esquema representado na figura, e dura 30 minutos. Então, galera, ó, mesmo esquema aqui, ó, é exatamente igual a esse caso aqui, tá? Só que agora ele deu quais informações aqui? A largura do rio é 4 km, a velocidade da correnteza é 6, e ele atravessa esses 4 km com uma velocidade, com um tempo de meia hora. Então, galera, a questão número 30 é basicamente a mesma linha de raciocínio. Tá todo mundo me vendo aí, pessoal, direitinho? Tá ou não, galera? Vamos, gente, fala para mim, gente, pelo amor de Deus. Sim. Então, vamos lá, galera. Ó, mesmo caso, questão número 30, você vai ter a velocidade resultante para cá, a VR para cá, a VC para cá. Para isso aqui acontecer, a VB, que é a velocidade do barco, ela tem que estar para cá. Para isso aqui acontecer, a velocidade do barco, ela tem que estar para cá, de modo que a soma dessas duas velocidades vai gerar essa velocidade resultante aí. E essa velocidade resultante vai fazer ele atravessar um rio de 4 km em 0,5 hora. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que fazer o quê, galera? Dividir por 0,5 é a mesma coisa que fazer o quê? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2 vai dar 8 km por hora. Inclusive, a resposta vai dar a mesma, né, galera? Por quê? Pela regra de soma vetorial, se VR é a resultante, ela é formada, ela é originada pela soma do vetor VB na ponta do vetor VB eu coloco o vetor VC, o resultante, que é o VR, ele vai do início do primeiro até o final do último. Então, ó, na ponta de VB eu coloco o VC, o resultante fecha o triângulo aqui, ó. Fechou um triângulo retângulo, onde agora eu tenho, quero achar a VB, o cálculo é o mesmo, galera, não vou nem fazer de novo, não. Um é 6 e o outro é 10. A velocidade do barco, um é 6, o outro é 8, a velocidade do barco vai dar 10. Ela vai ser hipotenusa. Então, a questão 30 e a 24, acredito até por isso a pessoa que fez teve dúvida nas duas. Que elas são exatamente iguais à velocidade do barco, 10 metros por segundo, letra D. Mais alguma dúvida na aula 2, pessoal? Posso para a aula 3? Olhando lá no grupo, a gente tem que fazer da aula 3 as questões 12, 17, 24. 12, 17, 24. Ah, não, o gabarito da 30 está como letra C. Qual? O gabarito da 30 está como letra C. Então tá errado, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. 30, letra C. Letra C, 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. 8 foi a velocidade resultante, né? Deixa eu ver aqui. Um barco sai de um ponto P para atravessar um rio de 4 km. A velocidade da correnteza é 6. A travessia é feita na menor distância PQ. É isso mesmo. Então está errado o gabarito. Tá? É basicamente igual. Essa questão é igual à questão 24. Elas são idênticas. Essas questões, a diferença foi só a unidade de medida. 8 é a velocidade VR, que a gente calculou ali, ó. A resultante, a do barco é 10. Próxima questão aqui, galera. Aula 3, pediram para começar na questão 4. Questão 4. Em uma fábrica, um técnico, para medir a velocidade angular de uma polia girando, ele apaga as luzes ambientes e ilumina a peça somente com uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência
pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. A apolia tem uma mancha na lateral. Ele observa que quando a frequência dos flashes é de 9 Hz, a mancha da apolia parece estar parada, aumentando-se vagarosamente a frequência ao piscar a lâmpada. Só quando ela atinge 12 Hz é que novamente a mancha da apolia parece estar parada. Com base nas observações, determine a velocidade angular da apolia em RPM. Primeiro que essa questão tem um erro, pessoal. Alguém sabe identificar o erro? Alguém sabe identificar esse erro, pessoal? Velocidade não é em RPM, né? Velocidade angular não é dada em RPM, exatamente. Velocidade angular é dada em qual unidade de medida? Radiano por segundo. Radiando por segundo, radiando por minuto, graus por hora. A gente trabalha com uma unidade de medida dessa aqui, que no caso a gente usa para calcular a unidade de medida de rotação da Terra. Vocês estudam lá em geografia como fuso horário, tá certo? Vocês estudam lá na geografia essa parte como fuso horário. Qual a velocidade angular da Terra, pessoal? Qual a velocidade angular da Terra? Isso já foi questão de vestibular, hein, galera? Preste atenção nessa pergunta que eu fiz, que ela é importante vocês saberem responder. Qual a velocidade angular da Terra? Ninguém sabe responder, galera? Qual a velocidade angular da Terra? É 60 graus por hora? 60 graus por hora? A Terra gira 60 graus por hora? Não, é 15. 15 graus por hora. Por quê? Ela dá uma volta completa de 360 graus em quanto tempo, pessoal? 24 horas. Em 24, beleza? Ela dá uma volta completa em 24 horas. E se você pegar 360 graus e dividir por 24, você vai achar a velocidade angular da Terra. 360 dividido por 24 dá 15 graus por hora. Aí, pessoal, como que eu vou resolver essa questão, então? Essa questão, primeiro que ela já começou com esse erro, tá? Ela começou com esse erro aí e tipo, esse erro da questão, ele não prejudicou a resolução dela. Então, a pessoa que fez a questão, ela meio que ignorou isso, tá? Ela meio que ignorou esse fato e seguiu a resolução da questão assim mesmo, não anulou a questão por causa disso. Então, olha só, pessoal, vamos tentar entender o que está acontecendo, que essa é uma questão muito mais de interpretação e de matemática do que de física. Essa questão, ela fala de frequência, ela pede uma grandeza física, mas ela é basicamente matemática. Imagina que tem um disco girando, essa lâmpada estroboscópica é aquelas lâmpadas que geralmente a galera usa em festa eletrônica, que ela fica piscando várias vezes por segundo, tá? Tanto que quando você fala que a lâmpada tem uma frequência de 9 Hz, significa que ela vai piscar 9 vezes por segundo. Se a lâmpada tiver uma frequência de 12 Hz, ela vai piscar 12 vezes por segundo. E ele destaca que para essas frequências, a marquinha do disco pareceu estar sempre na mesma posição. O que significa, galera? Significa que para essas frequências, o disco está dando exatamente um número de voltas inteiros para a bolinha parar na mesma posição. É essa interpretação que é difícil da questão. O que significa a bolinha estar na mesma posição? Significa que nessas duas frequências, o disco está dando exatamente voltas inteiras, tá? Quantas voltas ele está dando? Eu não sei. É exatamente o que a questão está pedindo. Mas o que eu posso afirmar que a frequência que o disco está girando tem que ser múltiplo desses dois valores. A frequência que o disco está girando tem que ser um múltiplo inteiro desses dois valores. E qual vai ser esse múltiplo, Ramon? Existem vários números que são múltiplos de 9 e 12. Nós vamos pegar, galera, o menor múltiplo comum deles. Como que eu faço para achar o menor múltiplo comum de dois números, galera? MMC. MMC.
Então, agora é aula 3, questão 4. Qual é o MMC entre 12 e 9, galera? Posso dividir os dois primeiramente por 3, não é isso? Ou posso dividir por 2 primeiro? Vamos dividir por 2 primeiro. 12 por 2 vai dar... Eu prefiro começar dividindo por 3, não altera nada não. 12 por 3 dá quanto, galera? 4. 4. 9 por 3? 3. 3. Aí agora eu vou dividir por quanto? Por 2 ou por 3? Por 2. 4 por 2 dá 2. 3 por 2 não tem como dividir. Depois, por 2 de novo. 2 por 2 dá 1, sobra 3. Depois por 3. 3 por 3 dá 1. Aí eu vou multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 3. 6. 6 vezes 6. 36. Ou seja, a menor frequência múltipla de 12 Hz e 9 Hz é de 36 Hz. Tem essa resposta lá, galera? Alguém que está acompanhando a apostila aí, fala se tem essa resposta para mim. Sim, Tem 36 Hz? tem, letra E. Só que tá errado, né, galera? Por quê? Pede em RPM. Ele pede em RPM, muito bem. Então, como que eu vou fazer para passar isso aqui para RPM? Eu faria regra de 3. Pode fazer por regra de 3 se quiser, não tem problema. Como seria a regra de 3 que você montaria? 1 Hz é igual a 60 RPM, não é isso? Boa! 1 Hz é igual a 60 RPM. 36 Hz está para X. Multiplica cruzado. Vai ficar aqui X é igual a quê? 36 vezes 60, que vai dar 2.160, não é? Isso. Qual a alternativa que fica aí, galera? A. Letra A. Boa. Tudo bem, pessoal? Próxima questão que pediram dessa matéria foi a questão... Vamos ver aqui. Foi a próxima questão que a galera pediu, foi a questão número... Aula 3, questão 17. Aula 3, questão 17. Fazendo bem devagar, tá, galera? Não estou preocupado com o tempo, não. A gente faz quanto que der. O importante é vocês entenderem, a galera que assistiu o vídeo depois entender. Você para estar gravando direitinho. Pessoal, essa questão 17, ela é uma questão teórica bem complexa. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para poder ilustrar para vocês, tá? Ela é uma questão teórica complexa. Muita gente errou essa questão do Enem. Alunos bons erraram essa questão do Enem, porque é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui um motor. E o movimento da polia desse motor, ele é transmitido para um sistema com duas polias. Uma menor e outra maior. Então, quando eu ligo a correia assim, ó, presta atenção. Quando eu ligo a correia assim, a fita da serra que ele vai falar aí na questão, ela vai ficar presa nessa correia aqui. Tá? Eu posso fazer essa primeira montagem, que é ligando a polia do motor, que é a polia 1, vou nem escrever polia, não. Vou colocar que a polia 1 do motor é ligada na polia 2. Essa aqui tem um centro aqui, que ele gira em torno desse centro. E na polia 3, eu tenho a fita. A fita é isso aqui. Tá? Essa fita ela é utilizada, na questão fala aí, para serrar, eu acho, alguma coisa. É isso. Um açougueiro usa para serrar a fita como serra, para serrar os ossos do boi. Tá? Aqui eu vou ter um motor e vou ter esse sistema ligado de uma outra forma, que é o quê?
a fita agora está ligada à polia maior. A fita está ligada do motor para a polia maior. A fita ligada do motor para a polia maior, como vocês estão vendo aí. A correia ligando o motor à polia maior, perdão, e a fita está ligada à polia central. Agora está assim, ó. Vou botar na cor direitinho que está aqui. Então, isso aqui é a correia. A correia está ligada. A correia está ligada agora na polia maior e a fita na menor. Assim agora, galera. Aí ele fala o seguinte na questão. Para serrar ossos de carne congelada, um açougue utiliza uma fita de serra que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. O que o aluno tinha que lembrar primeiro? Que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Essa é a primeira coisa que o aluno tinha que lembrar, galera. A velocidade linear é o produto da velocidade angular pelo raio. Ou seja, para a velocidade da fita ser menor, porque ele fala por questão de segurança, o raio de onde está presa a fita tem que ser menor e a velocidade angular da fita também tem que ser a menor possível, tá? Quando eu troco daqui para cá, eu aumento esse raio aqui, ó, aumentando esse raio aqui, ó. Aqui eu tenho um raio Rzão e aqui eu tinha um raio Rzinho. Quando eu aumento o raio, galera, eu diminuo a frequência que ela gira. Lembra disso, ó. Transmissão de movimento. Quanto maior o raio do disco, menor a frequência. E essa velocidade angular, ela é calculada por 2πf. Então, para que tenha a menor velocidade possível, eu tenho que escolher a opção que a fita vai estar presa no menor raio. Esse raio aqui é o raio da fita, tá? A fita vai estar presa no menor raio e o disco tem que girar com menor frequência. Então, galera, quando o movimento passa da polia 1 para a polia 2, nesse caso, e quando passa da polia 1 para a polia 3, nesse caso, então aqui, ó, o motor, ele está ligado à polia 3 e agora a fita está ligada à polia 2, o que acontece? A polia 3, ela tem maior raio, então ela vai girar com menor frequência, tá certo? Então a polia 3, ela tem maior raio e vai girar com menor frequência. A frequência que a fita vai girar é a frequência da polia 3. Então, por eu estar ligando na polia 3, que é de maior raio, ela já vai girar com menor frequência. E a fita está presa a um disco onde o raio que a fita está é o menor. Essa velocidade, ela depende do giro do motor, ela vai depender do giro do sistema, que já vai estar diminuindo, porque ele vai estar com uma frequência menor, e também do raio que a fita está presa. O raio que a fita está presa está menor aqui também. Então, eu estou diminuindo a velocidade por 2 fatores, tá? Uma questão bem difícil de interpretar, tá, galera? Eu estou diminuindo a velocidade por 2 fatores. Primeiro, porque ao colocar o motor preso ao disco maior, o disco maior vai girar com uma frequência menor. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, onde a fita está presa possui um raio menor que no caso anterior. Tá certo? Então, esse caso aqui, que vocês vão ver aí para mim, se é o P ou se é o Q, ele é o que vai gerar maior segurança. Por quê? Porque a velocidade da fita utilizada para cortar a carne vai ser a menor possível. Esse caso aqui é o P ou o Q, galera? Vê aí para mim. Q. É o Q, não é isso? Então, eu tenho que procurar, ó, para qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa da sua escolha. Então, por questão de segurança, a fita tem que ter a menor velocidade possível. E a gente viu que o caso que fornece isso é o caso Q, e não o caso P. Aí ele fala o seguinte, ó, as opções que tem Q são as opções A, B e E. A letra A fala, opção Q, pois
1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Então, ó, 1 e 3, elas giram. Ó, 1 e 3, elas giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos. Está certo. Transmissão de movimento circular por correia, a velocidade linear que esse cara tem, que é a própria velocidade da correia, é a mesma velocidade linear que esse cara vai ter. Então, isso está certo. 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Está certo isso. Em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Está certo. A 3 que tem maior raio vai girar com menor frequência. Por que a letra B está errada? Pois 1 e 3 giram com frequência iguais. Errado. Esse tipo de associação que vocês sabem, que até vocês aprenderam com o Ronaldo, que não giram com a mesma frequência. O de menor raio vai girar mais, o de maior raio vai girar menos, tá? Então a letra B está errada e a letra E. 2 e 3 giram com velocidades lineares, mesmo velocidades lineares em pontos periféricos. Errado. Não está certo. Giram com diferentes velocidades em pontos lineares periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. 2 e 3 têm frequências iguais porque giram em torno do mesmo eixo. Então, a resposta certa é a letra A. Muito difícil essa questão, tá, pessoal? Essa questão aqui é uma das questões mais difíceis de movimento circular que já caíram no Enem. Deixa eu só colocar o número dela para a galera aqui. Questão número 17. Tá? Então, repetindo. Por que essa opção é mais correta? Porque quando eu ligo essas correias aqui, a de maior raio vai ter menor frequência, em relação a esse caso aqui. E a fita fica presa no menor raio também. Mas ele não está nem... Essa questão do raio da fita aqui, ele está ignorando. Ele está só relacionando com a frequência. Quando eu ligo 1 e 3, o disco de maior raio, eles têm mesma velocidade escalar, mesma velocidade linear, e o disco de maior raio tem menor frequência, consequentemente a fita vai ter menor frequência também. Beleza? Qualquer coisa pode perguntar, tá, galera? Próxima questão, questão número 20. Ainda na aula 3, questão 20. Uma criança com uma bola em uma das mãos está sentada em um gira-gira, que roda com velocidade angular constante e frequência de 0,25 Hz. Considerando a distância da bola ao centro do gira-gira de 2 metros, determine a velocidade VT e a aceleração da bola em relação ao chão. Então, uma criança com uma bola nas mãos está sentada em um gira-gira que roda com velocidade angular constante e frequência de 0,25 Hz. Considerando que a distância da bola ao centro é de 2 metros, determine a velocidade VT e a aceleração da bola em relação ao chão. Galera, essa letra A ela não é difícil. Como que eu calculo essa velocidade aí? Alguém saberia, galera? Alguém pode dizer como que a gente calcula velocidade? V não é angular, tá? É a velocidade linear no movimento circular. Alguém pode falar isso pra gente? Alguém lembra como que é a fórmula? Vocês fizeram o resumo que eu pedi para poder já chegar aqui hoje sabendo as fórmulas. Como que eu calculo essa velocidade V? 2πr sobre t. Muito bem. Posso calcular em função do período, 2πr sobre t. Ou frequência. Ou em função da frequência. E como que fica em função da frequência? 2πrf. Muito bem. Ó, resumindo, se você souber isso aqui, você já vai conseguir mandar bem movimento circular. Velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Só que a velocidade angular, você pode calcular 2π, que é uma volta, a variação angular de uma volta completa, dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. Substituindo essas equações aqui, você vai chegar em duas fórmulas para ver. 2πr sobre t, ou 2πr vezes f, que é a que a gente vai usar, porque a gente tem a frequência. Então, fala para mim aí, galera, na letra A, qual é a frequência? Ele deu o valor de π ou não?
Não. Não sei, pode ter dado lá no início Deu da sim, prova. tá lá no final. Ah, tá lá? É, para Pi vale 3. quanto, então? Pi vale 3. Então, 2 vezes 3, o raio. 2 metros, E a frequência? 0,25. Boa. Faz essa conta aí para mim. Vai dar 3, né? 3 metros por segundo. E a aceleração? A aceleração que ele tem é centrípeta, tá? A aceleração que todo corpo em movimento circular uniforme ele tem aceleração centrípeta. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? Fórmula para calcular a aceleração centrípeta, galera. Velocidade. V ao quadrado Isso. sobre E. V ao quadrado sobre R, a velocidade a gente acabou de achar, 3 ao quadrado. O raio vale 2, não é isso? 9 meios, aproximadamente não, exatamente 4,5 metros por segundo ao quadrado. A letra A era fácil. Eu acredito que quem perguntou essa questão pode ter tido dúvida na letra B e na letra C. Aí ele fala o seguinte: em um certo instante, a criança arremessa a bola com velocidade em direção ao centro do gira-gira de 4 metros por segundo. Ele quer saber, determine no instante imediatamente após o lançamento a velocidade U da bola em relação ao chão. Galera, enquanto a criança estava aqui com a bola no gira-gira, a velocidade do gira-gira era essa daqui, ó, que a gente chama de velocidade tangencial, beleza? Aí essa criança jogou a bola com uma velocidade em direção ao centro do gira-gira, velocidade VR de 4 metros por segundo. Ele quer saber, ó, a criança joga uma bola horizontalmente para o centro do gira-gira com uma velocidade VR de 4 metros por segundo. Ele quer saber qual a velocidade total dessa bola em relação ao chão. Galera, eu tenho que fazer essa soma de vetores aqui, ó. Como que eu somo dois vetores quando eles fazem entre si um ângulo reto? O que eu vou usar para calcular? Essa velocidade aqui, pessoal, ó, que ele chamou na questão de U. Pitágoras? Isso, Pitágoras. muito bem. Vou usar Pitágoras, tá? E como que vai ficar, então? U ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais U ao quadrado igual a VR ao quadrado mais VT ao quadrado. Galera, não vou nem terminar essa conta, porque VR vale 4 e VT vale 3. Quanto que vai dar esse U aí, galera? 5. 5 metros por segundo. Muito bem. Beleza, pessoal? Tranquilo? E na letra C, qual o ângulo entre as direções de U e VR? Ele quer esse ângulo aqui, pessoal, ó. Aí, olha esse triângulo aqui, pessoal. Esse triângulo ele é formado por VR, por U e por esse lado aqui, ó. E eu quero esse ângulo θ. Qual relação que eu posso já usar para achar esse θ? Então, a resposta da letra B é essa aqui, junto com esse desenho. E a resposta da letra C. Como que eu posso fazer para achar aquele θ ali, galera? Se eu tenho o cateto adjacente a θ, que é VR, vale 4, e tenho a hipotenusa, que é U e vale 5, que a gente já calculou aqui, eu vou trabalhar com cosseno. Então, vai ficar assim, galera, ó, respondendo a letra C. Cosseno de θ é cateto adjacente, que é VR, sobre a hipotenusa, que é U. Cosseno de θ, cateto adjacente, que é VR, vale 4 e U vale 5. Qual o ângulo que a gente conhece que o cosseno dele dá 4/5? Qual o ângulo que vocês conhecem que o cosseno dá 4/5? Vocês conhecem algum ângulo que o cosseno dá 4/5, galera? Vocês conhecem? Eu não conheço. Eu não sei qual é o ângulo que o cosseno dá 4/5. Aí você fala assim, pô, amor, você não sabe, então a gente também não sabe. Então, se ninguém sabe, você vai colocar o seguinte, θ, você vai escrever assim numa prova discursiva, θ, ele é um arco, é ARC, arco, cujo cosseno vale 4/5. Essa é a resposta final para uma prova discursiva, quando você não sabe qual o ângulo que está gerando isso daqui.
Beleza? Arcosseno. Show de bola, pessoal? Agora pediram para fazer, se tiver dúvida, é só avisar. Essa é 20 para fechar a aula 3. Pediram para fazer a questão número 4. Para fechar a aula 3, pediram. Não, número 4 eu já fiz, não já fiz, não? Falta 12. Ah, falta 12, isso. Questão 12. A questão número 12, galera, eu falei que não era para ser feita, tá? Porque depende de velocidade orbital e a gente vai trabalhar isso lá em gravitação. Então, quando eu trabalhar gravitação, vocês me lembrem de voltar nessa questão número 12, tá? Ela não é para ser feita agora, ela entrou aqui de forma errada. Então, vamos agora para a aula 4, a aula de leis de Newton. Quais foram as questões da aula 4 que a galera solicitou aí? Primeiro, questão 11. Na ordem aqui, nós vamos começar pela questão 11. Então, a 12 da aula 3, pessoal, vamos avisar lá no grupo, lá, se vocês puderem avisar no grupo para mim, que a 12 da aula 3 será feita na aula de gravitação. Tá? Primeira questão aqui que vem de leis de Newton, questão 11. Para passar de uma margem à outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade do cipó esticado, formando um ângulo de 30 graus com a vertical e inicia, com velocidade inicial nula, um movimento pendular. Do outro lado do rio, uma pessoa se solta do cipó, no instante sua velocidade fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de soltar, a aceleração dele tem valor igual a quanto? Deixa eu apagar aqui rapidinho, galera. Agora nós vamos fazer a questão da aula 4. Pessoal, qualquer coisa aí é só me chamar, tá? Qualquer dúvida aí, qualquer observação, não estiver vendo direito, não estiver me ouvindo direito, é só me avisar. Deixa eu dar um jeito aqui. Fazendo devagar para tentar deixar bem claro que a galera manifestou dificuldade, né? Então a gente tem que fazer aula 4 agora, aula de leis de Newton. Talvez aí foi a aula que a galera mais ficou com dúvida. Então vamos lá, pessoal. Começando a gente fazer a nossa brincadeira aqui é o seguinte, ó. O cara estava aqui desse lado, pegou uma corda, está preso aqui num ponto, e a corda estava fazendo um ângulo aqui de 30 graus. Aí ele veio, fez um movimento pendular, que é um movimento assim, e chegou aqui do outro lado, quando ele vai se soltar da corda. Tá certo? Então, galera, nesse ponto aqui, onde o ângulo é de 30 graus também, ele vai soltar. Mas imediatamente antes de se soltar, ele tem duas forças atuando sobre ele. A tração no fio, eu estou representando aqui com essa cor roxa, beleza? E o peso do cara aqui, ó. Essas são as forças que estão atuando sobre ele. Galera, eu não estou fazendo nele, mas entendam que é como se o cara estivesse nesse ponto aqui. Eu estou considerando as forças nele nesse ponto aqui. Uma das maneiras de resolver isso, talvez a mais fácil, acho que vocês teriam menos dificuldade de entender, é fazendo a decomposição do peso, igual a gente faz no plano inclinado. Como assim, Ramon? Eu vou decompor o peso numa componente. Eu vou decompor o peso numa componente que eu vou chamar de PY, que vai anular com a atração. E quando PY anula com a atração, vai sobrar uma outra componente Nós temos também o professor Gustavo Sofiati, que está... que eu vou chamar de PX, tá, galera? Uma outra componente que eu vou chamar de PX. Então, quando eu divido o peso em PY e PX, eu não vou usar mais o peso, eu vou usar a PY e a PX. E o que vai acontecer? A PY ela vai se anular com a tração. Então, a força resultante ela vai ser a PX.
Como que eu calculo força resultante, galera? Segunda lei de Newton, pessoal. Como que eu calculo força resultante? Massa vezes aceleração. E como que eu calculo Px? Cuidado. MG. Vocês já vão falar peso vezes seno de θ. Calma. Antes da gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam. O peso, ele é a soma, vetorial das forças. PY, que está nessa direção aqui mais ou menos, e Px. Então, coloco um vetor na ponta do outro, coloco a PY na ponta da Px, o resultante é o peso. Vai do início do primeiro ao final do último, tá? E esse ângulo de 30 é o ângulo formado com o peso, pelo peso e com a direção do fio. O peso é para baixo e a direção do fio é a direção de PY. Então, esse mesmo ângulo aqui, galera, ó, de 30 graus, ele aparece aqui, ó. Beleza? Esse ângulo de 30, ele aparece aqui, ó. Então, em relação a esse ângulo de 30, olha para esse triângulo retângulo aqui, galera, ó. Porque entre o eixo X e o eixo Y tem 90 graus. Entre a PX e PY tem 90 graus. A PX, a hipotenusa é o peso, que está oposto ao ângulo reto. E a PX é cateto oposto a 30. Se a PX é cateto oposto, como que eu calculo a PX? Vamos, gente. Se é cateto oposto, eu uso seno ou cosseno? Seno. Hein? Seno. Vai ficar assim, ó. Seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, Px é igual a P seno de 30. Pô, Ramon, ficou igual ao plano inclinado? Ficou. Mas eu tenho que aprender a fazer essa análise aqui. O problema é que a galera quer decorar. Aí, quando chega no vestibular R, fala, pô, estudei tanto essa matéria, mas errei no vestibular. Porque quer decorar. Então, tem que aprender a montar esse triângulo, saber por que ficou com seno, entendeu? Aí sim você pode usar macete. Você só pode usar macete depois que você sabe a matéria. Então, nesse caso aqui, por ser cateto oposto, Px é P seno. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o peso. Como que eu calculo o peso? MG. MG, seno de 30. Aí eu corto aqui, ó, a massa. Sobrou que A é igual a gravidade vezes seno de 30. Quanto que vale a gravidade? 10. 10 e o seno de 30? 1,5. 1,5. Isso aqui vai dar uma aceleração de quanto, galera? 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, como a resultante é a Px, como a resultante aqui, ó, é a Px, a aceleração ela vai ser na direção de Px. Então, esse corpo vai receber uma aceleração aqui, ó, nessa direção, que vale 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, se esse ângulo aqui, pessoal, ó, é 30, esse ângulo aqui vale quanto, galera? Se esse ângulo aqui é 30, esse aqui vale quanto? O que falta para inteirar 90 vale quanto? 60. 60 graus. 60. Então, a aceleração vale 5 e faz 60 graus com peso. Qual a alternativa que fala isso lá, galera? Letra E. Letra E. A aceleração forma um ângulo de 60 graus com a direção vertical, que é o peso, e vale 5 metros por segundo ao quadrado. Próxima questão, depois da 11, 14. Questão 14. Um experimento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O recipiente R de massa desprezível contém água até na sua parte inferior. Contém água. Na sua parte inferior há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente, com uma vazão constante.
e caia dentro de outro recipiente B inicialmente vazio, sem água, que repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante T0 e os gráficos representam, em um mesmo intervalo de tempo, como varia o comprimento da mola a partir da configuração inicial de equilíbrio e a indicação da balança. Então, galera, à medida que vai caindo água do recipiente, a balança vai aumentando a massa, que é esse segundo gráfico aí da figura, quem está acompanhando a apostila aí está vendo. A balança vai aumentando a massa de 0,20 para 1,16. Consequentemente, a mola ela vai diminuindo o comprimento de 0,20 a 12. Ela vai relaxando, ela vai diminuindo a deformação. Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cai no recipiente B e o recipiente, considerando G igual a 10, é correto afirmar que a constante elástica da mola K em newtons por metro é igual a quanto? Então, galera, a gente tem que analisar esses gráficos aí. Uma questãozinha também bem feita, bem complicada. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Eu falo para os meus alunos, cara, os meus alunos que conseguem fazer esses exercícios da apostila. Quando eu falo fazer, não quer dizer que você pegou de cara e fez todos, não. Quando eu falo fazer, é que você vai voltando, como vocês estão fazendo, refazendo as questões. Quando você entender como que faz todas as questões dessa apostila, cara, você está preparado para a física de qualquer vestibular. Porque seria muito fácil, galera, eu colocar um monte de questãozinha besta na apostila e você achar que está sabendo tudo. Eu não faço isso. Por quê? Porque não adianta, você tem que saber mais do que a prova te exige. Bota isso na cabeça de vocês. A gente sempre precisa saber mais do que a prova exige, tá? Isso é uma coisa que eu pratico muito nas minhas aulas, pratico muito com os meus alunos, para que a gente possa estar preparado para qualquer situação e qualquer vestibular, tudo bem? Não adianta eu ficar falando assim, galera, faz só as questões fáceis da apostila. Eu não vou estar preparando vocês para o vestibular assim, não, cara. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, o que nós vamos analisar nesse gráfico aí? Inicialmente, a mola estava deformada, a mola estava com uma deformação inicial, que eu vou chamar de x0, de 0,20 metros. E após a saída dessa massa, ela foi para uma deformação final de 0,12, galera. É isso mesmo? Veio para mim. Sim. É isso mesmo? Uhum. É. Beleza. No início, a massa a balança, no início ele fala aqui, eu acho na questão, que a balança não tinha nada dentro dela, não é isso? Só indicava o peso do recipiente B. Depois, a balança... Então, olha só, a massa que deformava a mola no início era uma massa M. No final, a massa que deforma a mola... Agora eu preciso do máximo da atenção de vocês se vocês querem aprender essa questão. No final, a massa que deforma essa mola é uma massa M menos o que caiu na balança, que é o que está no gráfico. 1,16. Isso aqui eu acho que é o mais importante do aluno entender. Essa parte, essa questão ela é muito inteligente. O cara que entende essa questão, ele está caminhando firme para o que eu imagino ser um estudante preparado. Porque a análise desses gráficos é muito difícil. Então, vamos lá. O gráfico 1, vamos ler lá na questão, interpretação. Ele fala que o gráfico 1, ó, o recipiente é desprezível. Aí ele fala o seguinte, a torneira é aberta no instante T0 e os gráficos representam em um mesmo intervalo de tempo T', como variam o comprimento da mola, gráfico 1, a partir da configuração inicial de equilíbrio e a indicação da balança. Então, na verdade, galera, o que acontece? A massa que está deformando a mola
Agora que eu preciso da atenção de vocês. A massa que está deformando a mola, ela está diminuindo, porque a água está saindo da torneira e está indo para a balança. E a balança mostrou que, quando a deformação diminuiu de 0,20 para 0,12, a massa que está deformando essa mola caiu de M para M menos o que foi para a balança, menos que a balança mediu. Então, é uma questão bem complicada. Oi? Ramon, Oi? não teria que ser 1,16 menos 0,20, não, porque no tempo igual a zero está começando com 0,20. Não, mas são 2 graus. Ah, tá. Entendi o que você falou. É porque, na verdade, ele fala que a balança está vazia. Mas por que tem esse 0,20 marcando na balança? Por causa daquele potinho ali. Então, na verdade, nós vamos tirar esse 0,16, você está completamente certa. Quanto que dá? 1,16 menos 0,20, que é a massa do recipiente. Provavelmente essa indicação inicial da balança era a massa daquele pote B lá. Quanto que dá essa diferença aí? Dá 0,96, galera? Sim ou não? Sim. É isso mesmo? 0,96? Uhum. Então, vamos lá. Primeira situação de equilíbrio. Força elástica 1 igual ao peso 1. Força elástica 1, K, x0 é igual a M vezes G. Segunda situação de equilíbrio. Força elástica 2. Porque nos dois casos, as únicas forças que estão atuando no sistema é o peso do recipiente e a força elástica. Força elástica 2. Então, aqui vai ficar força elástica 2. K vezes X, que agora é esse X que nós vamos trabalhar. A massa, M, menos 0,96 vezes a gravidade. Então, galera, o que eu tenho? O que eu tenho nesses dois sistemas que eu posso igualar eles? Se eu igualar o K, eu vou cair no seguinte, eu vou estar cortando exatamente o que eu quero, entendeu? Eu não posso igualar o K. A questão não pediu a constante? Sim ou não? Sim ou não, galera? Sim. O K é o mesmo. Se eu igualar o K, eu vou perder o que eu quero achar. Então, o que a gente pode estar igualando aí? Esse x0 eu tenho, esse x eu tenho. Eu posso igualar a massa M, né? Ah, não, a gente pode fazer o seguinte, galera. Talvez para ficar mais fácil. Eu posso igualar o K. Ele deu a gravidade? Veio para mim na apostila aí se ele deu o valor da gravidade. Deu. Deu. Vale 10, não é isso? Uhum. Então, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Eu posso igualar o K. Se eu igualar o K, eu vou achar o M. Já que o K é o mesmo, que a constante não muda, se eu igualar o K, eu vou achar esse M. Depois, eu pego esse M e substituo nessa equação aqui e acho o valor de K. Eu acho que fazendo assim vai ficar mais fácil. Então, galera, pegando esse K aqui e igualando com esse K aqui, você vai ter que jogar o X para lá dividindo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar esse espaço aqui para fazer. Vai ficar assim, igualando esses K's aqui, vai ficar assim, ó. O K desse lado aqui, mg sobre mg sobre x0 é igual a m menos 0,96 vezes g sobre x. Vamos substituir o valor de x0 e x e da gravidade. Então, vai ficar 10m. Preciso explicar por que é 10m, galera? Sim ou não? Preciso explicar por que é 10m, galera? Sim ou não? Não. Gravidade vale quanto? 10. 10. Quanto que vale o x0? 0,2, não é isso? É igual. A gravidade vale 10 e já vou aplicar a distributiva aqui, tá? 10m menos 9,6
10m menos 9,6 sobre o x vale quanto, galera? O x, só o x. Vamos! 0,12. 0,12. Pode cortar 10m, galera? Não, Posso porque cortar tá 10M? negativo. Não, porque tá negativo. Isso, então eu vou fazer o quê? Tem um Produto do meio pelo produto dos extremos. Aí vai ficar 10m vezes 0,12 vai dar 1,2m. É igual. Não é isso? 10 vezes 0,12, 1,2m é igual a quê? 0,2 vezes 10m vai dar 2m. 0,2 vezes 9,6 vai dar 96 vezes 2. Então, 1,8 dá 19, 1,92, não é isso não, galera? Vê para mim. Quando eu aplicar a distributiva aqui, ó, esse 0,2 ele vai entrar multiplicando 10m, vai dar 2m. 0,2 vezes menos 9,6 vai dar menos 19, 1,96. Vê isso aí, pessoal, para mim. 1,92, perdão. Vê se é isso aí para mim. É isso aí. Aí eu vou pegar, vou jogar para lá o 1,2m e vou jogar para cá o 1,92. Então vai ficar 1,92 é igual 2m menos 1,2m. Quanto que dá 2m menos 1,2m? 0,8. Então vai ficar 1,92 é igual a 0,8m. Joga 0,8 para cá dividindo 1,92. Ramon, 0,8. fica 0,192. Quanto que dá? Fica 0,192. 0,192? É. Eu acho que não. 2,4. Porque olha só, 96 vezes 2 dá 192. Aí corre duas casas. Ah, tá. Não, tá certo, certo. Tá certinho? 2,4. Quanto Certo, dá essa certo. razão aqui, pessoal? 1,92 dividido por 0,8. Faz essa conta aí para mim. 1,92 dividido por 0,8 dá quanto? Ô, Ramon, ali eu acho que não é 0,8 não, acho que é 0,08. Seria isso não? 2 menos 1,2? É 1,2? Tá, foi mal. É, não, perdão, deixa eu consertar aqui, ó. Isso. Não, 2,4. Deu 2,4 essa conta aqui? Aham. 2,4 quilogramas é a massa. Aí agora eu jogo aqui, ó. K é igual. Puxar para cá, mais para cá um cadinho. Ó. K é igual a M vezes G sobre X0. O M, 2,4, gravidade, 10, X0, 0,2. 2,4 vezes 10 dá 24. Dividido por 0,2 vai dar 240 por 2. O K tem que dar 120 newtons por metro. Vê se tem essa resposta aí, galera. Se não tiver, fodeu. Letra A. Ui, graças a Deus. Com medo não tem. Pô, questão difícil, cara. Bem difícil essa questão. Bem complicadinho. Galera, eu poderia fazer também, se eu quisesse fazer direto, igualando o M, tá? Mas eu acho que daria mais trabalho para vocês entenderem. Eu acho que a gente igualando o K, achando o M e depois substituindo, eu acho que ficou mais fácil de vocês entenderem. Tá show? Próxima questão lá, pessoal. Ô, Ramon, Oi? nessa 14 eu fiz de um outro jeito. Eu não sei se eu acertei por sorte ou se realmente tem como fazer assim. Que eu igualei a força elástica à força da água na balança.
multipliquei a massa pela gravidade. Então ficou bem curto. Eu só fiz o K vezes a Eu variação fiz. do comprimento, igual essa força da água, e deu 120 também. Deixa eu ver, peraí, deixa eu repetir, repete para mim. Você calculou? Acho que entendi o que você fez. Eu igualei a força elástica à força da água na balança. Aí, no caso, você trabalhou com a diferença da deformação, trabalhou com x igual a 0,08, não é isso? Isso, aham. Sim, tá certo. É porque, na verdade, você pensou o seguinte, é como se a massa que saiu deformasse a mola em 0,8. Não é isso que você pensou? Isso, foi isso que eu pensei. Aham. Entendi. Tá certo. Fica bem mais fácil. Ficaria assim, ó. Fica difícil de pensar isso na hora, mas de resolver fica bem mais fácil. Ficaria assim, ó. A força F' é igual a KX'. F' está relacionado com a massa que saiu. Essa massa que saiu é como se deformasse uma balança em X', onde X' é igual a 0,20 menos 0,12. Então, ficaria assim, ó, M' vezes G é igual a K vezes X', onde esse M' é a massa que saiu, que foi medida pela balança. Aí ficaria massa medida pela balança, 0,96 vezes 10, gravidade 10, é igual a K vezes 0,08. Ficaria 9,6 dividido por 0,08. É igual a K. O K vai ficar igual a 960 dividido por 8, deu 120, não é isso? Isso. 120. Realmente fica bem mais fácil de desenvolver. Mas eu não sei se os alunos teriam a sacada de imaginar que essa massa que está caindo na balança provoca esse relaxamento da mola de 0,8. Mas fica bem mais fácil mesmo. Eu fiz assim também. Eu fiz eu tava até também. Mas existe uma diferença esse importante. Vocês fizeram assim ou vocês viram na internet alguma resolução assim? Tem essa diferença. Fiz desse jeito. Se vocês Eu fizeram, fiz assim. se vocês fizeram, tá sensacional. Se vocês viram na internet alguma resolução assim, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque uma coisa é você pensar nisso. Perfeito. Pensou nisso? Tá ótimo, estão no caminho certo. Outra coisa é você olhar alguém que pensou nisso e achar fácil. Entendeu? Então toma cuidado. Quando eu olho uma resolução na internet, eu tenho que sempre pensar o seguinte, pô, beleza, é bem mais fácil de resolver assim, mas será que eu pensaria dessa forma? Porque tem que ter uma sacada de raciocínio bem importante para resolver dessa maneira. Se vocês pensaram assim, tá excelente, galera. Gostei muito. Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Agora, a próxima questão de leis de Newton é 11 já foi, 14 já foi, agora 23. Questão 23 de leis de Newton. Ao projetar uma rodovia e seu sistema de sinalização, é preciso considerar variáveis que podem interferir na distância mínima necessária na frenagem necessária para um veículo parar, por exemplo. Considere a situação em que um carro trafega com velocidade constante por uma via plana e horizontal com um determinado coeficiente de atrito estático e dinâmico. A partir de um determinado ponto, aciona os freios desacelerando uniformemente até parar, sem que, para isso, tenha havido deslizamento dos pneus do veículo. Considere as perdas pela resistência do ar, desconsidere as perdas pela resistência do ar e pelo atrito. Vou subir aqui. Entre os componentes mecânicos do veículo. Então, o atrito que ele pede para desprezar é somente entre os componentes mecânicos do veículo. Entre o pneu e o chão tem que considerar. A respeito da distância mínima de frenagem, nas situações descritas, são feitas as seguintes afirmações. Ela aumenta proporcionalmente com a massa do carro. Galera, tem um videozinho que eu mandei para vocês lá, foi logo depois que começou esse período de pandemia,
eu dei a aula de leis de Newton, depois mandei alguns vídeos no grupo falando sobre alguns casos especiais. Eu quero até pedir para vocês mandarem esses vídeos para mim, se vocês puderem mandar lá no grupo, quem tem salvo aí, para eu poder botar lá no Classroom, lá, que eu perdi esses vídeos. Eu acabei tendo que apagar para poder gravar a aula no celular, eu acabei tendo que apagar esses vídeos. Aí, se vocês puderem mandar para mim, eu agradeço bastante. Mas tem uma aulinha que eu dei lá, que eu mandei para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, que é uma parte que eu chamei de dinâmica de frenagem, não é isso? Que quando nós temos um movimento de frenagem, eu tenho aqui, ó, um carro e ele tá, tipo assim, ele vinha com uma certa velocidade e de repente pisou no freio. Esquece se tem alguma coisa ainda puxando ele para frente, porque não tem. Só tem a inércia dele, ele continua em movimento pela inércia. Quando ele pisou no freio, galera, não tem lógica você pisar no freio e continuar pisando no acelerador. Então, você vai fazer o quê? Você vai ter como força atuando sobre o carro o peso, a normal e a força referente aos freios, que é a força de atrito. Muito importante isso aqui, tá, galera? Cai muito vestibular. A gente chama isso de dinâmica de frenagem. Na verdade, vocês não vão achar isso em livro, não. Eu gosto de chamar assim, dinâmica de frenagem. Isso aqui, na verdade, é uma aplicação de leis de Newton. Então, tipo assim, quando você vê no livro, ele considera que o aluno vai aprender isso aqui fazendo algum exercício, mas eu gosto de explicar que sempre tem exercício trabalhando isso, então já gosto de preparar vocês para isso. Então vamos lá, galerinha. O que vai acontecer aqui? Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante, normal e peso se anulam, sobra a Fat. Então ela é a resultante, foi a única que sobrou, então você vai falar, força resultante é a própria Fat. Como que eu calculo força resultante? Falem rápido. Massa vezes aceleração. Isso. E Fat? Mi vezes normal. Mi vezes normal. Só que a normal, ela está anulando com peso, que eu calculo por massa vezes gravidade. mg. Então, vou substituir aqui. Então, vai ficar m vezes a é igual a mi mg. Corto aqui, corto aqui. O módulo de A é igual a mi vezes G. Por que eu tenho que falar o módulo? Porque na cinemática, esse cara vai entrar negativo, porque é um movimento de frenagem. E onde que ele vai entrar? Quase sempre ele entra na equação de Torricelli. Como que é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Por que o menos? Por que o menos, gente? Frenagem. Então, esse cara aqui ele já vai para lá negativo. Velocidade final é 0. Velocidade inicial eu não sei. Menos 2A delta S. Jogo 2A delta S para cá positivo. E jogo 2A para lá dividindo. Então, por final, nós vamos ter essa equação aqui, eu calculo ΔS de frenagem. V ao quadrado sobre 2 μg. O que essa equação mostra? Mostra que a distância, eu juntei, tá, galera? Ramon, onde que eu acho essa fórmula aqui que eu nunca vi na minha vida? Em lugar nenhum. Isso aqui, na verdade, eu estou pegando a equação de Torricelli e substituindo nela a aceleração de frenagem negativa, porque está freando, entendeu? Aí, se eu fizer isso e isolar o ΔS, eu vou chegar nessa formulinha, que ela mostra que o ΔS de frenagem, para ele parar, depende da velocidade inicial e do coeficiente de atrito. Não depende da massa do carro, depende somente do coeficiente de atrito, e a gravidade é constante, né? Então, não precisa falar depende da gravidade. Então, ó, ela aumenta proporcional, ó, a respeito da situação, da distância mínima da frenagem, nas situações descritas são feitas as seguintes afirmações. 1, ela aumenta proporcionalmente com a massa do carro. Tá vendo massa aqui, galera? Não tem massa, ou seja, a massa do carro não interfere nessa distância. Ela é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito estático, tá certo?
inversamente proporcional. Então, o 2, ó, 1, falso, ela não depende da massa. O 2, verdadeiro, ela varia de forma inversa, coeficiente de atrito. O 3, ela não se relaciona com a gravidade. Relaciona, a gravidade está aqui, ó. Então, 3 é falso, que ela se relaciona com a gravidade. E o 4, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Verdadeiro, está aqui, ó. Diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial do carro. Então, a resposta certa tem que ter verdadeira, 2 e 4. Qual a alternativa aí, pessoal? Letra B. Letra B. Pessoal, última questãozinha. Eu vou acabar a lei de Newton e vou deixar a energia e o restante para depois, tá? Vou marcar uma aula extra com vocês essa semana, que eu quero terminar isso essa semana, que semana que vem é matéria nova. Qual é a última questão de lei de Newton que pediu? 27, não é isso? A galera pediu para fazer a última questãozinha de lei de Newton, questão 27. Questão 27, meus amores, eu não vou fazer porque eu já fiz, já mandei vários vídeos dessa questão lá no grupo. Vou pedir para vocês enviarem esse vídeo da questão 27 também. Vocês fazem esse favor para o seu amigo aqui? O que eu pedi para vocês de favor, gente? Hein, gente? O que eu pedi para vocês de favor? Para vocês fazerem de favor para mim? Fala aí. Caraca, já esqueceram, mano. Pô, vocês... Fala que você faz Quê? questão 12 depois e quem tiver os vídeos enviar. Isso, isso. Falar que vai fazer a questão 12 depois. Quais vídeos vocês vão enviar? Aqueles vídeos que eu enviei para o grupo de lei de Newton e o vídeo da resolução da questão 27. Está lá no grupo também. Vocês vão fazer isso para mim, tá bom? Estou aguardando lá. Beijo para vocês, saudades. Em breve a gente vai estar junto presencialmente, mas vamos seguir estudando muito. Eu vou marcar uma aulinha para vocês ainda aí, talvez no sábado, no domingo ou na segunda que vem, para a gente resolver as outras questões que a galera pediu lá. Mas foi ótima a revisão que eu dei hoje de manhã. Estou mandando a gravação para vocês daqui a pouquinho no grupo. Fiquem com Deus. Bons estudos. Beijo. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Um abraço. Valeu aí. Valeu.